Alô? $100 o barril? Isso é inacreditável. Vou marcar uma reunião de emergência já. Bom dia a todos. Convoquei essa reunião de emergência da nossa equipe econômica devido à abrupta escalada do conflito na Ucrânia e às severas sanções econômicas impostas à Rússia pelas potências ocidentais. Estamos diante de um choque internacional de proporções históricas nos preços do petróleo e de outras commodities energéticas e agrícolas. O barril de Brent, por exemplo, ultrapassou a marca dos $100 e a Rússia, um dos maiores produtores globais, está sofrendo embargos. Trazendo agora elementos das nossas relações internacionais para a mesa, vemos uma clara disputa de poder e competição geopolítica, reconfigurando então as cadeias de suprimento. Como um país periférico na hierarquia monetária internacional, nossa vulnerabilidade é evidente. Os impactos desse choque já estão sendo sentidos em nossas principais variáveis macroeconômicas. Então, há uma pressão imediata sobre a inflação, o que ameaça a nossa recuperação da atividade econômica e o nível de emprego. E, além disso, a incerteza global afeta os nossos fluxos de capital e a taxa de câmbio. Então, nós precisamos de respostas. Quero ouvir, primeiramente, o diagnóstico e as propostas dos nossos assessores da abordagem clássica. Por favor. Ministro, muito obrigado pela recomendação. O que eu gostaria de frisar aqui como um assessor da abordagem clássica é que a economia ela possui fortes mecanismos de autoajustes. Salários e preços são flexíveis, o mercado de trabalho, se deixado livre, ele vai tender ao pleno emprego. Então, o que nós estamos vendo aqui na situação atual, a guerra na Ucrânia, é um choque real de oferta. Então, a Ucrânia, essa guerra, ela reduziu a disponibilidade de petróleo e elevou o seu preço relativo. Isso acaba deteriorando alguns termos, mas não justifica intervenções que venham a distorcer o sistema de preços. O risco maior que nós temos é a inflação, porque, segundo a teoria quantitativa da moeda, o nível geral de preço ele é proporcional à oferta de moeda, dada uma velocidade de circulação estável. Se o Banco Central ele não agir com uma política monetária contracionista, elevando a taxa de juros, a expansão monetária implícita nos subsídios e na desoneração sem lastro real fará o nível de preços disparar. Além disso, a política fiscal ativa ela é ineficaz para aumentar o produto. Qualquer aumento dos gastos públicos financiado por títulos vai deslocar completamente o investimento privado, que nós conhecemos como efeito crowding out. Porque a taxa de juros ela sobe até que a poupança adicional compense exatamente o déficit. Se o governo insistir em financiar desoneração com a emissão de moeda, o único efeito será mais inflação, sem qualquer ganho real de emprego ou produto, porque a curva de oferta agregada ela é vertical no curto prazo. Agora eu passo a palavra para o assessor Luiz Fernando. Bom dia a todo mundo, e eu concordo muito com o meu colega Cauã, é por isso que a gente não recomenda uma política monetária expansionista, mas sim um rigoroso controle da moeda. Além disso, a gente sabe que haverá uma pressão para que o governo subsidie os combustíveis, por exemplo, mas a gente é totalmente contra isso, porque no sistema clássico a taxa de juros atua como um estabilizador automático do mercado e determina no mercado de fundos de empréstimos, onde a poupança é a oferta de fundos de investimento mais o déficit do governo são a demanda. Se o governo criar um déficit para financiar subsídios aos combustíveis, ocorrerá um aumento na demanda por fundos de empréstimos. Eu acho importante frisar isso, porque isso empurrará a taxa de juros de equilíbrio para cima. Essa alta dos juros terá dois efeitos. Um, induzirá o aumento da poupança e dois, desestimulará os investimentos privados, o que o meu colega muito bem apresentou como um efeito crowding out. Por isso, a política fiscal é ineficaz para expandir a demanda agregada e só prejudica a formação do capital privado. A nossa proposta, então, é basicamente que o Estado não deve intervir nesse contexto. Exatamente. Compreendido. Então, a estabilidade via juros, flutuação cambial livre e rigor fiscal. Agora eu quero ouvir um pouco mais a leitura da nossa assessoria de abordagem keynesiana. Como vocês avaliam esse cenário, então? Muito obrigada, ministro. Obrigado, colegas. Em concordância com o diagnóstico clássico, estamos diante de um choque de oferta negativo de origem externa. A inflação que observamos não nasce do excesso de demanda doméstica, de famílias consumindo além da capacidade produtiva do país. Ela vem de fora. É na guerra da Ucrânia, interrompendo o fornecimento global de energia e pressionando os custos de produção e transporte em toda a cadeia produtiva brasileira. No entanto, é possível e preciso fazer uma distinção entre inflação de demanda e inflação de custos, porque a teoria clássica trata qualquer inflação como o mesmo problema.
Elevar a taxa de juros neste contexto é, no máximo, paliativo e improdutivo. No ponto de vista de demanda efetiva, o choque já opera impondo sobre as famílias brasileiras gasolina mais cara, energia mais cara, alimentos mais caros. Isso em si reduz automaticamente o consumo e contrai a atividade econômica. Se além disso aumentarmos os juros como proposto pela teoria clássica, contaremos e cortarmos os gastos públicos, estaremos somando a contração monetária e fiscal, um choque já contracionista por natureza. O resultado previsível é uma espiral recessiva, queda do consumo, queda do investimento e aumento do desemprego. O resultado é previsível, uma espiral recessiva, queda no consumo, queda no investimento e aumento do desemprego, sem que o preço do barril de petróleo aumente 1 centavo. Estaremos combatendo inflação com recessão, coisa que o Brasil já lida há anos. O desemprego elevado e a renda das famílias ainda sendo comprimidas desde a pandemia. Minha colega deixou claro o que não devemos fazer. Irei apresentar a nossa proposta agora. No curto prazo, a resposta precisa ser fiscal e direcionada. Subsídios temporários ao diesel para o setor de transportes e a cesta básica, para proteger o poder de compra das famílias mais vulneráveis, que são as mais afetadas pela inflação de alimentos e combustíveis. Isso não é irresponsabilidade fiscal, é impedir que um choque de oferta se converta em colapso da demanda. O custo de uma recessão, a arrecadação perdida e desemprego acumulado é muito maior do que o gasto com um subsídio temporário e bem direcionado. No médio prazo, investimento público estratégico em fontes alternativas de energia e na cadeia nacional de fertilizantes. Esse choque escancarou nossa dependência estrutural. Somos vulneráveis porque importamos diesel e dependemos de fertilizantes russos. Reduzir essa dependência é tanto política econômica quanto política de soberania. Com licença, senhora assessora, mas a proposta de vocês ela flerta com a responsabilidade fiscal e ignora a dependência financeira do Brasil. Desonerar impostos sem cortar gastos fere a âncora fiscal. O mercado ele vai reprecificar nossa dívida, o juro longo ele vai explodir e o câmbio ele vai disparar, além qualquer benefício artificial nos preços da Petrobras. O que explode a dívida pública é uma taxa de juros estratosférica combinado com um PIB recessivo. A visão clássica tem limites explicativos graves aqui. Ela confunde inflação de guerra com excesso de consumo. As famílias não estão comprando combustível por luxo. É sobrevivência. Querida assessora, com a devida venha, a questão não é luxo, é restrição de balanço de pagamentos. Se a gente congelar os preços, vai haver um desabastecimento de diesel, já que a gente ainda compra diesel do exterior. As refinarias estrangeiras não vão nos vender com prejuízo. Desculpa, mas ninguém falou em congelamento ou tabelamento. Falamos em gestão estratégica de estoques e preços regionalizados por uma empresa que é controlada pelo Estado. O choque é internacional, mas as defesas devem ser nacionais. Calma, senhores. Já temos então os cenários traçados. O debate está ilustrando perfeitamente essa complexidade da teoria macroeconômica. Ou é elas falando coisas que não fazem. Com licença, o senhor ministro está falando. Sendo assim, a minha decisão será uma política econômica híbrida, buscando um caminho, então, de menor dano para a nossa teoria macroeconômica. Em primeiro lugar, teremos a política monetária. O Banco Central, então, realizará um ciclo de elevação na taxa de juros, mas de forma mais moderada do que a equipe clássica propõe. O objetivo será, então, ancorar as expectativas de inflação no médio prazo e evitar um colapso cambial, mas sem asfixiar o crédito imediato na economia real. E, em segundo lugar, teremos a política fiscal e de preços. Então, acatarei parcialmente a proposta keynesiana. Vamos manter a política de preços da Petrobras atrelada ao mercado internacional para garantir, então, o abastecimento interno e não violar contratos. Porém, enviarei ao Congresso um pacote de redução temporária de impostos sobre combustíveis e energia, para que isso não gere, então, um descontrole fiscal que é temido pela ala clássica. Financiaremos essa desonorização com os lucros, dividendos extraordinários que a própria Petrobras pagará ao Estado devido à alta do petróleo no exterior. E, com essas nossas medidas, conseguiremos proteger o balanço de pagamentos, amortecer o choque sobre a inflação e preservar o mínimo de atividade de emprego neste ano tão desafiador.